Então hoje, a gente chega em Mateus 24, no verso 32, aonde Jesus diz, depois de esclarecer isso tudo, de que virá e aparecerá o sinal do Filho do Homem. E todos verão, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, ele próprio, vindo sobre as nuvens, com uma glória de seres e milícias. Viu, Clarinha? Milícias e milícias. Eu ouvi um estalo aqui, parecia que tinha desligado alguma coisa, mas não foi não. Milícias e milícias, como o livro de Enoque já dizia, eis que vejo o Senhor vindo com suas santas miríades, e é o que Paulo repete escrevendo aos Tessalonicenses, uma versão do que Enoque tinha dito no texto pseudoepígrafe dedicado a Enoque e escrito 300 anos antes de Jesus, aonde Paulo também, usando aquela fala do texto de Enoque, escreve aos Tessalonicenses quase repetindo a mesma coisa. Quando do céu vier o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que não conhecem, tendo conhecido, não quiseram absorver, e tendo sabido, não quiseram obedecer o evangelho do Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna separação e destituição da glória do seu poder, caem naquele estado de nihilo. E Judas, o irmão de Jesus, cita Enoque pelo nome, aludindo a esse livro de Enoque, pseudoepígrafe do Enoque do Gênesis, escrito 300 anos antes de Jesus, citando, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, e cita outra vez o que está no livro de Enoque, aqui na sua Bíblia, sobre essas miríades de criaturas universais, intra e interdimensionais, vindo com ele nessa glória indizível. Pois bem, ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta. Ontem eu falei sobre o significado dessa trombeta e a arquetipia dessa descrição, os quais reunirão os seus escolhidos, que a gente viu também, não tem nada a ver com predestinação fatalista, dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Foi aí que a gente parou na leitura de Mateus. E hoje a gente prossegue, onde Jesus diz, verso 32, aprendei, pois. Isso que eu estou ensinando a vocês é para vocês aprenderem, é para guardarem. Não é só para eu falar e vocês quererem ficar inventando coisas a partir do que eu disse. Ao contrário, é para vocês aprenderem o que eu disse. Nada menos e nada mais. E nada além. É o que eu disse. Mas parece que Jesus não disse o que disse. E parece muitas vezes que ele não deu as ênfases que deu. Como a gente viu em Lucas, acautelai-vos por vós mesmos, estai, pois, de sobreaviso, vigiai, ficai de olhos bem abertos, vede, e tomem cuidado para que ninguém vos engane. Há uma quantidade enorme de coisas que ele diz. Virão muitos falsos evangelhos, falsos cristos, falsos profetas, falsos tudo. E tanto mais quanto chegue próximo a esse final, mais vocês terão falsificação, o que será difícil encontrar o que seja genuíno. É isso que estará em falta. É o que seja sinceramente genuíno e verdadeiro e simples. Porque a maioria vai cair na tentação dos acréscimos, ou das supressões, ou das sistematizações, ou das marcações de datas, ou das profecias revelacionistas, estilo Ellen White, adventistas marcando datas, dias, meses e horas, criando essa aflição mental de quando o Cristo estará vindo, fazendo leituras geopolíticas doidas, equivocadas, na maioria das vezes,
se associando ao lado errado do processo histórico, porque não tem discernimento de coisa nenhuma, acabam sempre sendo aqueles que seguem o fluxo do engano, do equívoco, dos anticristos que estão presentes entre nós desde sempre, que nunca estiveram ausentes. A diferença é que chegará um dia de uma planificação, de uma presença extraordinária com um sistema de controle absoluto como nunca antes ninguém tinha conseguido imaginar que seria possível acontecesse. Globalmente, na face de todos os que habitam sobre a face da terra, que é outra ênfase de Jesus. Estai, pois, atentos, porque este dia virá sobre todos os habitantes da face da terra. Esse dia virá sobre todos os habitantes da face da terra. Guarde isso, sobre todos. Não haverá geografia de exclusão, nem nenhum bunker onde você possa se esconder desse dia e dessa hora. Os magnatas planetários não encontrarão e não terão esse lugar de segurança. É o Apocalipse quem diz que eles que terão as suas próprias cavernas de segurança, chegará uma hora em que eles dirão e pedirão que os montes dos seus bunkers caiam sobre eles, de tamanha será a agonia e a inevitabilidade daquelas realidades descritas como vindo sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Uma das características dos últimos tempos é a aceleração dos fenômenos. Jesus fala que não fossem aqueles dias abreviados ou acelerados, ou o profeta Daniel diz, então o saber se multiplicará como nunca. A aceleração, o Apocalipse que vai mostrando a aceleração dessa fenomenologia, como ela vai de algo espaçado para algo que vai diminuindo o espaçamento até que uma coisa vai caindo em cima da outra, uma em cima da outra. Essa é a rítmica dessa sinfonia histórico-apocalíptica toda que Jesus nos apresenta aqui. E ele diz, não tenham dúvidas de que vai acontecer, no tempo que tiver que acontecer, mas não tentem ser vocês os senhores do tempo, nem os mandões da minha vinda. Porque isso seria trágico e desgraçado que vocês fizessem isso, como se tornou e como é no dia de hoje. Mas a respeito daquele dia, ouça bem você, com tendências adventistas, a marcar o dia, Ellen White, Rutherford, outros marcaram a data, Valnice Milhomes, aqui no Brasil, e outros que marcaram as datas, escreveram os livros, o alinhamento dos planetas, e agora tem 40 anos para Jesus voltar, e já passaram os 40 anos. Eu até brinquei outro dia dizendo que eu estava almoçando com o bispo Roberto Macalester, quando ele me disse, Caio, vamos ter que falar com o nosso amigo, aí citou o nome do nosso amigo da Assembleia de Deus, que tinha escrito um livro sobre o alinhamento dos planetas e a volta de Jesus, e era o dia do alinhamento dos planetas e Jesus não tinha voltado, e a gente comendo uma boa carne em Copacabana, e o bispo Roberto me disse, era bom a gente dar uma ligada para o fulano e dizer, olha, escreve um outro livro, intitulado Desculpem Qualquer Coisa. Mas eles não escrevem um outro livro, nunca, onde eles dizem desculpem qualquer coisa, não me desculpem por toda a minha idiotice. Porque a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Ou não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. De ninguém mais, de profeta nenhum. Não há concessão para Paulo, para Pedro, para ninguém. Todos esses morreram sem saber de nada. E entre nós também, quem diz que sabe, está mentindo. Quer faturar em cima da sua ignorância. Porque nem tempos, nem épocas, nem dia, nem hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas senão somente o Pai. São tempos e épocas que ele reservou para a sua exclusiva autoridade.
Pois assim como foi nos dias de Noé, que é uma coisa na qual eu tenho dado extrema ênfase, inclusive nesse documentário que eu acabei de lançar, O Futuro é Pré-Diluviano, gravado lá em Göbekli Tepe, Karahan-Tepe e Derinkuyu, na Turquia, mostrando edificações de uma sofisticação extraordinária de antes da Era do Gelo, edificações pré-diluvianas, que demonstram a sofisticação do mundo antes do dilúvio. E muitas redatações. Agora eu estou vindo do Egito, vou começar a entrar no estúdio para fazer a montagem dessa sequência do Futuro é Pré-Diluviano com base nas redatações do Egito. Do Egito agora, do Egito. Então veja, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, no tempo dos Nefilins, dos Benai Elohim com as filhas dos homens, das alterações genéticas, das tecnomagias, das tecnologias, de todas as coisas que aqueles seres celestiais, os filhos das estrelas, os filhos de Orion, os filhos de Sirion, os filhos de outras dimensões variadas, em relação às quais o Velho Testamento é superabundante e a mitologia dos povos é idêntica ao Velho Testamento, carregada de entidades dessa natureza, que chegavam aqui com aparatos voadores, conforme a Bíblia também descreve no livro de Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10. Quando você lê os Vedas dos hindus, é a mesma coisa. O Mahabharata é a mesma coisa. Você entra nas tumbas egípcias e você vê os aparatos iguais, as mesmas coisas, os mesmos aparatos, os mesmos desenhos, os mesmos altos relevos, os mesmos relógios tecnológicos, as mesmas bolsas de controle digital, uma coisa espalhada para todo lado, há milhares de anos atrás. É uma vontade enorme de não enxergar para não ver o que está dito ali. Sobre como era o mundo então, e Jesus diz, olhem para antes do dilúvio. Se vocês quiserem entender o final, olhem para antes daquela catástrofe que sepultou a civilização mais desenvolvida que o mundo já tinha conhecido. E que não pôde continuar porque estava destruindo toda a vida planetária. Quando vocês chegarem nesse tempo de novo, em que essas tecnomagias e essas coisas impensáveis, que parecem ser de fato vindas de outro mundo e o são, estiverem presentes para todo lado, e nos próximos 10 anos você vai ver o que vai acontecer. Isso aqui é um ensaiozinho e vai tudo correr numa rapidez tão brutal que talvez eu, se conseguir viver mais 10 anos para chegar aos 80, 81, ainda veja coisas impensáveis. Talvez eu, se tiver um pouquinho mais de vitalidade, chegar perto de 90 anos, ainda veja o indescritível, que eu já sei como é na minha mente, mas você não tem coragem de admitir com seu raciocínio e nem com a manifestação dos fatos que nos cercam. Aquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai, pois, assim como foi nos dias de Noé, assim também, é a mesma coisa. Invasão de seres alienígenas. Os Benai Elohim eram alienígenas, eram anjos vigilantes. Alterações genéticas, gigantismos, loucuras extraordinárias. Tem uma adaptação, os principados e potestades se adaptam à cultura geracional da época. A gente aprendeu isso quando a gente viu a história do Gerazeno, aqui na exposição de Mateus, ou do Gadareno, aqui na exposição de Mateus, que a gente usou o texto de Marcos para ver, quando os demônios disseram a Jesus, não nos mandes para fora do país. E eu falei longamente sobre a relação entre principados e potestades e a aculturação dos povos. Não nos mandes para cá, eles estavam aculturados ali, já tinham até se autodeterminado como uma legião romana de presenças demoníacas, perturbando a vida, invisivelmente a vida de uma quantidade enorme de civilizações à volta nas decapolis da época. Está tudo aqui gravado para você, entregue a você.
todo dia. Assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Preste atenção no que aconteceu antes do dilúvio. E aí o livro de Enoque nos dá detalhamentos extraordinários do que aconteceu naquele tempo, assim como os Vedas dos hindus, assim como o Mahabharata dos hindus, assim como os textos que você encontra em hieroglifos no Egito inteiro demonstram, e os celtas, e os gregos, e os povos antigos, e os povos aqui da Mesoamérica, todos repetindo a mesma coisa, falando a mesma história, aludindo a um dilúvio que sepultou uma estrutura inteira, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, onde o que eles faziam? Um tempo em que eles acharam que tinham controlado, que tinham entrado no estado de dominação total da criação e da natureza e de todas as coisas. Eles acharam que eram os donos e os senhores da natureza, que podiam manipular tudo, entrar no coração das coisas. O mesmo que acontece nos nossos dias, exatamente a mesma coisa que acontece nos nossos dias. Eles comiam, eles bebiam, eles achavam que dominavam tudo, eles se casavam até com seres de outras dimensões e naturezas. E tiveram filhos estranhos e o mundo ficou esquisito. Por essas novas uniões, a ênfase de Jesus são nessas uniões e no que elas produziram até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nem deram a mínima. Eles nem perceberam, senão quando veio o dilúvio. Como hoje eu estou falando aqui, quem é que está me ouvindo? Eu estou falando sozinho. Enquanto esse circuito fica apagando essas luzes e eu estou doido que o eletricista chegue logo aqui para ver onde é que está em curto. Mas tem algo acontecendo. E eu sei. Olha os sinais. Ó. Pá, apaga. É sinal de que tem curto. Só um idiota fica vendo tantos sinais. Só hoje a Clara, coitada, já teve que acender as luzes aqui não sei quantas vezes, porque eu que estou aqui, você talvez em casa não esteja ouvindo esse pá do disjuntor que cai ali, ela vai lá e liga. Daqui a pouco, pá. E não sei se você notou, ele está ficando cada vez mais frequente. É como os sinais de tudo que eu estou falando aqui. Ontem caiu 3 vezes, hoje, só nos primeiros 10 minutos já tinha caído umas 7 ou mais. E até o final, sabe Deus quantas vezes mais cairá. É assim que as coisas vão demonstrando que estão e chegaram na hora de uma mudança. Agora, há quem perceba e há quem não perceba. E em se tratando de história, de sinais, de fim dos tempos, as pessoas não conseguem entender nem os sinais históricos da contemporaneidade imediata para fazer uma escolha política simples sobre o que seja menos ruim, não é nem o que seja melhor, o que seja menos ruim. Não conseguem ter esse discernimento. Imagina se vão discernir a evidência dos tempos globalmente no que tange a aproximação dessa gravidez que vai parir o Filho do Homem dos céus para a terra. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. E todos foram afetados, arrebentados, todos. Assim será também. Preste atenção nos assim será também. É muito também de Jesus nisso tudo. Também será a vinda do Filho do Homem. Aí ele prossegue, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, 2 é onde vem a ideia neotestamentária de abdução de alguns. De abdução de alguns. Enquanto, como Paulo diz, escrevendo em 1 aos Tessalonicenses, em 2 aos Tessalonicenses, ele fala exatamente a mesma coisa em 1 aos Coríntios 15,
quando ele fala desses. E os que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que já morreram. Mas eu disse ontem que a concomitância é quase simultânea, não dá para a gente ficar medindo com intervalos longos essa ressurreição dos mortos e esse esse abduzir de pessoas, de criaturas de Deus nesse mundo trágico, já no fim de todas as coisas. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, e vai ficar para a bagaça. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. É a história do joio e do trigo, que vem os anjos e separam. Está presente nos evangelhos. Existe essa separação. Existe uma hora de abdução no meio do processo histórico. Portanto, vigiai. Fiquem atentos para vocês serem daqueles que fazem parte dessa família de Noé, como diz Pedro. Para vocês entrarem nessa arca da aliança eterna de Cristo com os homens, conforme Pedro também garante, usando a mesma imagem, a mesma ideia. Considerem, portanto, isso, que é necessário que vocês vigiem, porque não sabeis qual é a razão de vigiar. Qual é a razão de vigiar, meus amigos adventistas, testemunhas de Jeová, pentecostais, escatológicos, alegoristas? Vocês que ficam seguindo pregadores dos últimos dias que só falam nisso e ficam marcando dia ou hora, ou olha só esse sinal, olha, o Eufrates está secando. Os rios do mundo inteiro estão secando. E para atacarem, ninguém hoje em dia precisa atravessar rio. E o Eufrates é um rio bobinho, de raso para atravessar. Eu estou vindo de uma terra onde tem rio com 96 quilômetros de largura, o rio Amazonas. E isso não precisa nem no rio Amazonas, é míssil hoje em dia. Com margem de erro de centímetros. Ninguém precisa. E vai chegar uma hora em que ninguém vai mandar mais gente para nenhuma guerra. São androides, serão humanoides, serão robôs, serão inteligências artificiais ambulantes que vão fazer guerras de ocupação de terreno, de chão. Depois é que os humanos chegarão. Mas Jesus diz: considerar isto, que vocês não sabem quando vem o Senhor. Ninguém, nenhum de vocês sabe. Então, em nome de Jesus, sossegue esse facho. Deixe de ser idiota. Você não sabe, não saberá. Ninguém soube, ninguém saberá. E ninguém é exceção. Mas considerar isto. Isso sim vocês devem considerar. Aí Jesus dá uma outra ideia analógica, parabólica, análoga, ilustrativa, quando ele diz: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, claro. Se alguém vem roubar minha casa e me avisa o dia e a hora em que ele vai me encontrar aqui, eu vou peitá-lo. Agora Jesus diz: assim como é o ladrão que não avisa a hora, assim também é a volta do Filho do Homem, é como o ladrão de noite. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Meu Deus, será que é preciso ser mais explícito do que isso? Ninguém sabe. Portanto, seja um bom pai de família, fique atento. Feche a porta. Não deixe as coisas abertas, não convide, não facilite. Não dê sinais da sua total falta de preocupação com qualquer que seja o cuidado protetivo da sua vida, da sua família e das suas coisas. Jesus está aplicando isso ao sinal dos tempos, às últimas coisas, a essa geração que não sabe, mas que vai ver as coisas tomarem proporções impensáveis, inconcebíveis, num espaço
de tempo curtíssimo. Que ninguém vai poder negar, é como a barriga da grávida, que quando chega naquela última hora, ela parece que salta, que fica enorme. A história humana vai ficar totalmente assim, inquestionavelmente reveladora do tempo que se estará vivendo, embora ninguém conheça o tempo, a época, o dia e a hora. A gente tem só sinais e é para andar, olha aqui, com os olhos bem abertos. Então Jesus conclui para nós no dia de hoje. Por isso, por causa dessa lógica, por causa de não saberdes, e por causa da necessidade de não deixardes a casa de vocês, a vida de vocês, vir a ser arrombada pelo descaso da alienação de vocês, por isso, por todas essas razões, ficai também vós, também, mais uma vez, vocês também, sejam Noés, de olhos bem abertos, vocês também. Fiquem apercebidos, atentos. É a ênfase dele nesse tempo todo, é olhos abertos. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, justamente será na hora em que todo mundo disser agora, a gente está vivendo um tempo de paz, chegou o nosso Messias, o nosso Redentor político, que deu um acalmamento, que trouxe algumas soluções, como dizem os profetas, na hora em que estiverem dizendo paz, paz e segurança, é quando então virá repentina destruição. E Paulo repete a mesma coisa que você encontra em Jeremias, em Isaías. Ele repete dizendo as mesmas palavras relativas à volta de Jesus. Quando estiverem dizendo paz, paz e segurança, abram os olhos, virá então repentina destruição. Porque Filho do Homem virá a hora em que não cuidais, na hora em que não esperais, será de fato como um ladrão de noite. Por isso que me cumpre é viver de olhos bem abertos, muito abertos, olhando para os céus e olhando aqui para o horizonte de eventos na terra. Senhor Jesus, eu quero pedir que tu nos deis luz, entendimento, e que, por favor, mesmo eu sabendo que a grande maioria não quer ouvir falar nada que seja verdadeiro, permite que esses que são da porta estreita, que são do caminho estreito, que são do evangelho simples, inalterável de Jesus, do qual não se pode tirar nada e, se tem juízo, não se deve acrescentar coisa nenhuma. Ajuda-nos a vigiarmos e a guardarmos a nossa vida no teu amor, para que não sejamos arrombados pelo dilúvio dos últimos tempos, que não é de água, é de calamidade simultânea, de catástrofes combinadas indizíveis, no mundo espiritual e no mundo visível, no mundo natural e no mundo geopolítico e sociopolítico e econômico. Ajuda-nos a mantermos os olhos abertos em todas as direções. É o que eu te imploro por mim, pelos meus filhos e netos e por toda essa geração que me assiste com o coração quebrantado e sincero. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.